E já estamos de volta ao Vivo em Cores hoje, Vida e Saúde, falando de um tema muito interessante nesse mês de outubro aí, saúde das nossas crianças, recebendo carinhosamente aqui a doutora Ana Letícia Sestari, nossa médica pediatra, que está dando uma aula de como aí cuidar de todas as etapas, as fases do crescimento aí, para que a criança possa se desenvolver saudavelmente, viu? Ô doutora, a gente, enquanto estava no intervalo, um dos nossos diretores, o nosso amigo Luiz, um abraço Luiz, ele recentemente nasceu a filhinha dele, a Isabelle, né? Então ele fez a seguinte pergunta, se de repente a esposa sente dificuldade que a criança, a Isabelle, né, tem na pegada da amamentação, enfim, e às vezes não pega direito, não amamenta direito, etc. E a médica falou assim, tem que cortar o freio da língua, é isso, doutor? O que é isso, né? Vamos dar ao nosso amigo Luiz, doutora. Então, Frei, um dos examezinhos, né, que a gente faz na maternidade, que até a gente estava comentando no outro bloco, é o exame, justamente o exame da linguinha, que é uma avaliação, geralmente é feita por um fonoaudiólogo no hospital, que avalia a inserção do freio, essa pelinha que a gente tem embaixo da língua. Tá. E aí avalia se a inserção, né, se a localização desse freio da língua do bebê está correta. Porque se ela estiver muito para frente ou for muito curtinho ou mal localizada, ela pode atrapalhar na pega para a mamada e também depois no futuro pode atrapalhar na fala, na mastigação. Eu nunca ouvi falar isso, doutora. Nossa, que interessante. E aí o que se faz nesse caso? É ajudar aí esse casal aí, doutor? Então, daí quando a inserção, né, a localização desse freio da língua está mal colocada, vamos dizer assim, tem indicação da gente fazer a frenectomia, que é o cortezinho desse freio, dessa pelinha. É um procedimento super simples, geralmente quem faz ou é um cirurgião pediátrico ou mesmo um dentista, que faz com um bisturizinho, um cortezinho e resolve, é muito tranquilo o procedimento. Tem que dar pontinho, nada? É um cortezinho, pronto, acabou. Só dói na hora e depois está resolvido o problema. Uau. E aí vai ajudar também na pegada aí da amamentação, Isso, doutora? porque o que acontece, um dos problemas da amamentação nessa fase é o problema da pega. Às vezes a mãe tem leite, está disposta para amamentar, quer amamentar, só que a pega do bebê não está certa. Ele não consegue colocar a boquinha do jeito correto no bico do seio da mãe e dessa forma ele faz a sucção de forma inadequada e acaba machucando o bico da mãe. E esse machucado acaba fazendo fissura, rachadura, e fica uma amamentação muito dolorosa. Às vezes sangra o peito por conta disso. E a criança pode ter dificuldade também de receber o leitinho, doutora? Ou seja, sim. Pela boa pegada, pode não absorver o leite? Pode prejudicar o ganho de peso, inclusive, porque não mama da forma adequada e muitas vezes daí o que acontece é que vira uma bola de neve, porque daí a criança não mama direito, fica irritada, aí não consegue pegar o peito direito, aí mama menos ainda e acaba que não ganha peso e aí daí às vezes as mães perdem a paciência e acabam dando uma mamadeira, né, para ajudar, para ver se melhora a situação. Mas às vezes o problema é simples, às vezes é só esse freiozinho que tem que ser ajustado e aí a amamentação fica mais tranquila, ele consegue amamentar melhor no peito. Tá vendo, Luiz? Então esse é o significado aí da tua Isabelle, né? Que Deus abençoe. Saúde para vocês todos aí. Agora, doutora, a gente ouve falar assim, muitas mulheres, o meu leite está empedrado. O que significa essa expressão, leite empedrado? É que tem algumas mulheres que produzem muito leite. Tá. E às vezes a vazão não é suficiente, porque às vezes produz tanto leite e o neném está mamando, mama bem, mas não precisa de tanto leite igual ela está produzindo. Então, às vezes, esse leite em excesso que está sendo produzido, se a mãe não drena, né, não ordenha esse leite, ele fica acumulado nas glândulas. Ela pode tirar e guardar, doutora? Pode tirar e guardar, inclusive para dar depois para o bebê se quiser. Tem os bancos de leite que fazem esse armazenamento e fazem até doação do leite para as mães que não têm leite para amamentar. Mas, assim,
Se for só para aliviar para ela também, ela faz a ordenha e pode desprezar o leite, porque às vezes produz tanto que esse leite que ela está desprezando não vai fazer falta para o bebê. E alivia para ela, inclusive a mama ficando mais flácida, né, mas sem tanto leite acumulado, sem aquela pressão, fica mais fácil do bebê fazer a pega correta, sugar direitinho, porque a mama muito cheia também às vezes acaba dificultando a pega e dificultando a amamentação. Olha que interessante. Então, aí, doutora, a gente ouve a expressão assim, principalmente as pessoas com mais idade, que têm essa experiência, que já tiveram seus 2, 3, 4, 5 filhos até mais. Então, de repente, assim, quando vê uma mulher grávida, assim, se alimenta bem, você tem que comer por 2, né? Tem que comer por 2, doutora? Não precisa ser por 2, mas tem que ter uma alimentação saudável, tomar bastante líquido e alimentação balanceada, isso é fundamental. Tem que comer, tem que ter fonte de vitamina, então não é para comer só besteira, tem que comer de forma saudável, tomar bastante água. A água é fundamental, a mulher que está amamentando tem que tomar de 3 a 4 litros de água por dia para poder manter a produção de leite adequada. E quanto mais saudável a alimentação da mãe, mais rico vai ser o leite. Okay. E mais vitaminas, mais gordurinha boa então, pro bebê. Evitar essas frituras, essas bobagemzinhas aí, porque tudo isso vai ser transformado também na qualidade do leite, doutora. Sim, na qualidade e além disso, o leite materno, ele traz todos os aromas de tudo que a mãe come. Então, o bebê acaba se acostumando com aqueles... A memória, né? Exato. Então, na hora que você for introduzir os alimentos para o bebê, quando ele já estiver depois dos 6 meses de idade, ele vai ser mais tendencioso a gostar daquilo que ele já sentia no leite da mãe. Interessante. Então, as mães que comem de forma saudável, inclusive na gravidez isso também, né, acontece. Mas no leite materno... aquela memória afetiva que vai estar lá no gosto do leite. Então, e além... claro que depois quando o bebê começa a comer, o hábito de alimentar da família interfere muito. O bebê não vai querer comer de forma saudável, vendo todo mundo comendo porcaria em casa. Então, claro, a família inteira tem que se ajustar. Mas essa questão dos aromas no leite materno é muito legal, porque a criança que se submete, né, a esses aromas de todas as comidas saudáveis durante o aleitamento materno, fica mais fácil depois de introduzir na hora da introdução alimentar. Entendi, olha que interessante. Agora, doutora, então, até os 6 meses, exclusivo o leite materno, não introduza nada na alimentação da criança, não precisa. Não precisa. Antigamente, até as vovós vão falar, imagina, meus filhos todos comeram com 3 meses, com 4 meses. Antigamente era muito comum isso, né? Inclusive a gente dava suco para o bebê quando o bebê era mais novinho. Hoje em dia a gente não dá suco. Até o bebê fazer 1 ano de vida, a gente não dá mais suco. Isso são coisas que foram mudando ao longo dos anos, né? E a gente sabe que a introdução alimentar, ela é adequada depois dos 6 meses, que é a idade que o bebê está preparado para receber um alimento sólido, os rins estão preparados para receber uma sobrecarga de determinados de proteína, de outros nutrientes que não tem no leite materno. Então, é toda uma adaptação da fisiologia do bebê para isso, e não tem necessidade. O leite materno é suficiente até os 6 meses. Entendi. E aí, doutora, aquele tema que é uma polêmica aí para alguns pediatras, assim, uns vão dizer assim, não é importante que se use, porque a criança vai treinando essa capacidade de sucção. Outros, não precisa, porque naturalmente as famosas chupetas, doutora. E aí? Isso é bem polêmico mesmo. E aí, quando tem alguns sim pediatras ou não? Que contraindicam completamente. Eu não contraindico completamente não, Frei. Eu acho que muitas vezes a chupeta é um grande aliado, porque tem criança que só acalma com a sucção. E é muito difícil também você colocar um bebê para acalmar, toda vez que fica nervoso, colocar no peito para acalmar. É muito desgastante para a mãe. Então, muitas vezes a chupeta é um aliado. Mas o que eu costumo falar é que a chupeta, a grande questão da chupeta é você tirar na hora certa. Então... Quando começar, digamos, se tem que introduzir, quando? Depois dos 6 meses,
Antes, durante... Introduzir não tem uma idade assim para isso. O ideal é não, né, na verdade, mas tem, como eu falei, tem criança que só acalma com a sucção, então às vezes passa a ser um aliado da família. Mas a questão é a hora certa de tirar, então não dá para a gente aceitar uma criança com mais de 2 anos chupando chupeta. Entendi. Porque daí acaba que muda toda a anatomia, atrapalha na fala, atrapalha na dentição. Isso que eu ia perguntar, o uso exagerado ou acima do limite do tempo pode prejudicar, doutora, a constituição anatômica da mandíbula, da boca, da forma de falar? Com certeza. A fala, com certeza, a criança que chupa chupeta tem um atraso natural no desenvolvimento da fala, e até as que são mais falantes, que falam bastante, você vê que elas poderiam falar de forma mais clara e evoluir mais rápido a fala se não tivesse a chupeta na boca. Entendi. Em relação à dentição, bom, se você for conversar com qualquer dentista, eles ficam nervosos. Já temos uma matéria sobre isso, daqui a pouco a gente chama matéria com dentista aí, doutor. E eles contraindicam completamente a chupeta por conta disso, porque há uma mudança na arcada dentária muito acentuada, né? O palato, que é o céu da boca, fica totalmente alterado. Isso muda a dentição, atrapalha no desenvolvimento da musculatura da face, que pode mudar até a fisionomia da criança, né? E assim, no futuro, esse céu da boca mais encurvado, né? Ele pode até prejudicar o desenvolvimento das narinas, Entendi. levar um respirador bucal, um desenvolvimento na respiração. Ok, a mamãe e o papai eles tiraram a chupeta, mas assim aí vem o hábito de chupar o dedo. E aí? Ah, não. Daí é melhor a chupeta, o dedo é pior. É pior, doutora, porque é pior. existe muita criança que está lá com o dedinho na boquinha. O dedo entorta muito mais o céu da boca do que a chupeta. Então, na dúvida, assim, para os bebês é melhor dar a chupeta do que deixar chupar o dedo. Entendeu? Então, um alerta aí para os pais, assim, não é questão assim, de proibir, mas vai mudando porque estão se desenvolvendo toda a constituição anatômica, a musculatura, a mandíbula, e tudo isso está, e a chupeta e o dedo pode prejudicar. Por isso que a gente foi até o dentista e levar esse tema. Acompanhe conosco a matéria, foi muito interessante. Alô, Frei Rinaldo, alô, meu amigo sintonizado no programa Vida e Saúde. Assim que a mulher descobre que está grávida, é fundamental que, além do pré-natal com o obstetra, a mulher faça também um pré-natal odontológico, para que a saúde bucal da gestante seja mantida. É, isso mesmo. A boca é uma importante porta de entrada de várias doenças e não deve ser desassociada da saúde do organismo da mamãe e também do bebê. Explica pra gente, doutor Paulo, por que cuidar da saúde bucal durante a gravidez é tão importante? Essa importância ela se dá no início da gravidez, onde a pessoa, né, a mulher em si, ela tem que ter os cuidados pré-operatórios para que ela consiga ali fazer o melhor desenvolvimento da sua gravidez em relação à sua saúde bucal. Então, quando houve um planejamento de uma gravidez, o ideal é que antes dela, nesse planejamento, ela já se envolver com a saúde bucal, para que ela não tenha alguns problemas durante essa gravidez. E quais são os problemas orais que podem ocorrer durante a gestação, doutor? As grávidas elas devem se atentar principalmente a sangramentos gengivais, algum crescimento anormal de alguma parte bucal, como por exemplo existem os granulomas gravídicos, que são as alterações hormonais que existem durante somente o período da gravidez. Isso também, como a grávida ela acaba se alimentando mais fora de hora e tendo às vezes um pouco mais de sono, não se atenta tanto à limpeza bucal, junto com as alterações hormonais, ela precisa também cuidado em relação às cáries, porque essas cáries elas podem evoluir e chegar até a um problema de canal, onde ela tem aí uma contaminação maior. Então, por isso que o ideal é que ela faça, durante a gestação, tá? No período dos 9 meses, é que ela faça as limpezas regulares com o dentista. Então atenção, mamães, porque aí vão algumas dicas valiosas. O ideal é que a grávida se atente principalmente ao sangramento e mau odor, ou até aos inchaços faciais. Principalmente que o feto depende, né, da mãe, e se ela tem alguma contaminação, isso pode também levar ali na parte intrauterina e trazer, hoje já tem alguns estudos mostrando em relação até parto prematuro, tá?
já a mãe não ter uma adequada higienização e isso chegar até lá. E os cuidados não param por aí não. Depois da chegada da criança... A criança, ela tem que, desde os primeiros dias de vida, a higiene bucal ela tem que já existir. Iniciamos com a parte de dedais ou mesmo a toalhinha de boca da criança. Surgiu o primeiro dentinho, já é o indicado que se faça uma avaliação odontológica. Até mesmo para que nós vejamos alguma alteração de formação e também se tem alguma alteração na própria formação do dente específico que está nascendo. Toda atenção quanto à saúde bucal é mais que necessária durante a gravidez e após a chegada da filhinha ou do filhão. Afinal de contas, nossa saúde começa pela nossa boca. Você tem toda a razão, Carol. Saúde começa pela boca. Parabéns pela matéria. Obrigado, doutor Paulo, por essas dicas valiosíssimas hoje aí. Na verdade, doutora, assim, a mamãe também precisa se cuidar, né, doutora? Precisa ser cuidada, né? Não é porque todo o foco, claro, é a criança, é aquela vida fragilizada que está ali, etc., enfim, mas a mulher precisa se cuidar também, né, doutora? Aí entra o papel da família, do esposo, do marido, né, doutora? Exato. A família inteira tem que apoiar muito a mãe, porque ela é a base, né, dos cuidados do bebê. Por mais que o pai, os avós, os parentes ajudem, ela que vai amamentar, né, ela que fica mais tempo com a criança. Então, ela também precisa se cuidar para ela conseguir passar por essa fase, que não é uma fase fácil, né? Que é um peso também, no sentido assim, não um peso negativo, mas, ou seja, tem uma criança, está no 8º mês, 9º mês, ou seja, a mulher também precisa colocar, principalmente as roupas, doutora, roupas confortáveis, né, doutora? Sim. A grávida tem que usar roupas confortáveis, tem que tomar cuidado com de repente, avaliar se precisa usar meia elástica, né? Porque elas retêm muito líquido, ficam muito inchadas. Então, tem que tomar todos esses cuidados, sim. Fundamental. Saúde da criança, mas também a saúde da mamãe, da família, é importante, viu? Vamos chamar o intervalo. Na sequência, eu quero começar já a responder a sua pergunta. Vai ligando para cá, estamos ao vivo pela TV, estamos ao vivo pelas nossas redes sociais. Vai ligando, interagindo. Se tem alguém nesse planeta que entende o assunto, está aqui hoje. Vamos aproveitar, perguntar e tirar todas as dúvidas sobre saúde das nossas crianças. A gente vai para um breve intervalo, rápido intervalo, a gente volta já só para você, porque você merece, viu?